há cerca de 3,26 bilhões de anos. A Terra foi atingida por um megameteorito tão colossal que seus efeitos ainda ecoam nos registros geológicos do planeta. Esse impacto cataclísmico não apenas destruiu parte do fundo do mar, como também literalmente ferveu os oceanos da Terra em um evento que alterou o rumo da evolução da vida e modificou para sempre a atmosfera e a geologia terrestre. O meteorito, com um diâmetro estimado entre 30 a 60 quilômetros, colidiu com a Terra em uma era onde os continentes ainda estavam em processo de formação. A vida era exclusivamente microbiana, e os oceanos cobriam quase toda a superfície do planeta. Esse corpo celeste liberou uma quantidade de energia bilhões de vezes superior à de qualquer bomba nuclear moderna. O impacto causou uma cratera com centenas de quilômetros de diâmetro, hoje obscurecida pela atividade tectônica e pelo tempo, mas evidenciada por camadas de rochas deformadas e esférulas de vidro derretido que se espalharam pelo globo. Essa força avassaladora lançou fragmentos de rocha, fundida a milhares de quilômetros de distância, e desencadeou uma série de tsunamis globais, cujas ondas varreram oceanos e continentes em formação. A superfície dos oceanos foi instantaneamente vaporizada em muitos lugares, e as águas que não evaporaram foram aquecidas a temperaturas que tornaram temporariamente a vida impossível nas camadas superiores do mar. A atmosfera, por sua vez, foi preenchida por gases tóxicos, partículas incandescentes e nuvens densas que bloquearam a luz solar por um longo período. Esse escurecimento prolongado causou um tipo de inverno global, um resfriamento drástico após o aquecimento intenso inicial, criando um ciclo de extremos que durou anos, talvez séculos. Ao mesmo tempo, o impacto pode ter afetado a composição química dos oceanos e da crosta terrestre, liberando elementos essenciais como ferro e fósforo, que poderiam ter contribuído para o desenvolvimento posterior da vida. A região mais afetada foi a Tuaobo-Barberton Greenstone Belt, no território da África do Sul, onde camadas de esférulas vitrificadas foram preservadas como testemunhas fósseis desse evento. Os pesquisadores envolvidos nas investigações geológicas, liderados por cientistas de Harvard, passaram anos estudando essas camadas, que só podem ser formadas sob temperaturas extremas. Eles encontraram evidências de que o impacto ocorreu em alto mar e provocou uma perturbação tão profunda que derreteu parte do manto superior da Terra, jogando rochas e magma para a superfície e criando uma crosta secundária em certos pontos. A quantidade de energia liberada foi tão monumental que gerou terremotos de magnitude 11 ou mais, causando tremores que duraram horas, talvez dias. Mesmo em um planeta onde não havia cidades, florestas ou animais complexos, as consequências foram dramáticas. A vida que existia nos oceanos primitivos enfrentou um colapso ambiental sem precedentes. As temperaturas elevadas da água, combinadas com a ausência de luz solar, mataram boa parte dos micro-organismos fotossintetizantes que habitavam as camadas superiores dos oceanos. No entanto, em uma reviravolta notável, micro-organismos mais resistentes, capazes de viver em ambientes escuros e ricos em minerais, semelhantes aos que existem hoje nas fontes hidrotermais, não apenas sobreviveram, como prosperaram. Essa adaptação às condições extremas pode ter sido um fator-chave na aceleração da evolução biológica. O evento também lançou para o espaço fragmentos da crosta terrestre, que possivelmente viajaram pelo sistema solar. Alguns desses fragmentos podem até ter alcançado a Lua ou Marte, levando, especulativamente, material orgânico para outros corpos celestes. Essa hipótese alimenta o debate sobre a panspermia, a ideia de que a vida poderia ter sido transportada entre planetas por meio de impactos violentos. Do ponto de vista geológico, o impacto teve consequências ainda mais profundas. Ele pode ter atuado como um gatilho para a movimentação tectônica em larga escala, incentivando a formação de microcontinentes que mais tarde se uniriam para formar massas continentais maiores. Esse processo teria implicações diretas na forma como os continentes evoluíram e como os ciclos de erosão, sedimentação e formação de rochas passaram a moldar o planeta. A alteração química na atmosfera após o impacto contribuiu para uma mudança no balanço dos gases atmosféricos, talvez até facilitando o acúmulo progressivo de oxigênio em eras futuras, um pré-requisito para a vida complexa. A liberação de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e vapor de água contribuiu para uma cascata de reações químicas que mudaram para sempre a dinâmica climática da Terra. Efeitos como o aumento do albedo planetário,
menos causado pela cobertura de nuvens espessas, e a oscilação entre períodos de aquecimento e esfriamento global moldaram as futuras condições ambientais da Terra. Essa alternância climática forçou os organismos a se adaptarem rapidamente ou desaparecerem, criando uma pressão evolutiva imensa. Em muitos sentidos, o impacto foi um divisor de águas, destruidor de antigas linhagens, criador de novas possibilidades. Apesar de ser um evento ocorrido há bilhões de anos, o megameteorito que ferveu os oceanos da Terra carrega lições profundas para o presente. Ele mostra que mesmo os eventos mais devastadores da história do planeta podem abrir caminhos inesperados para a inovação biológica e geológica. Ele também serve como um alerta para o futuro. Embora eventos dessa magnitude sejam raros, não são impossíveis. Hoje, com telescópios e radares monitorando o espaço, a humanidade está mais preparada para detectar objetos potencialmente perigosos. Porém, o desafio de desviar ou neutralizar um corpo celeste de dezenas de quilômetros ainda está muito além da nossa capacidade tecnológica atual. Se um impacto semelhante ocorresse hoje, com as densas populações humanas e a infraestrutura global, o resultado seria o colapso da civilização como conhecemos. A destruição massiva, a perda de vidas e a alteração do clima global seriam inevitáveis. Por isso, entender o passado não é apenas um exercício de curiosidade científica, mas uma necessidade prática para a preservação da vida futura. O impacto também reforça a ideia de que a Terra e o cosmos estão intimamente ligados. O espaço não é um vazio distante e inofensivo, mas um ambiente dinâmico, cheio de corpos errantes que, em sua trajetória aleatória, podem colidir com planetas e desencadear eventos de proporções cósmicas. O estudo do megameteorito é, portanto, uma janela para compreendermos a vulnerabilidade e a resiliência do nosso planeta. Através do estudo das esférulas, dos sedimentos deformados e das alterações isotópicas nas rochas, os cientistas conseguiram reconstruir uma narrativa detalhada desse evento inimaginável. A dedicação a esse tipo de pesquisa mostra como mesmo as menores pistas, partículas de vidro com milímetros de diâmetro, podem contar histórias de catástrofes planetárias. A ciência, ao iluminar o passado profundo da Terra, também nos equipa para enfrentar desafios futuros, tanto ambientais quanto existenciais. Em última análise, o impacto do megameteorito que destruiu o fundo do mar e ferveu os oceanos é uma das mais poderosas demonstrações de que o caos cósmico, por mais destrutivo que pareça, pode ser o catalisador da criação do renascimento e da vida.